O agente etiológico da toxoplasmose é o protozoário Toxoplasma gondii. Esse parasita intracelular pode infectar uma variedade de hospedeiros, incluindo humanos e outros mamíferos. A toxoplasmose é geralmente transmitida por meio do consumo de carne crua ou mal cozida contaminada, ingestão de água ou alimentos contaminados, ou pela transmissão vertical da mãe para o feto durante a gravidez. O gato e o hospedeiro definitivo e os humanos podem se infectar ao entrar em contato com as fezes de gatos infectados. Existem 3 tipos de toxoplasmose. A adquirida, quando uma pessoa é infectada para o parasita Toxoplasma gondii após o nascimento. Toxoplasmose congênita, quando o feto é infectado pela gravidez, quando a mãe é infectada pelo parasita durante a gestação. E a toxoplasmose ocular é uma complicação da toxoplasmose adquirida que pode afetar os olhos. A toxoplasmose ocular é causada pela presença do parasita do olho e pode levar a inflamações e lesões que podem afetar a visão. Ciclo de vida do Toxoplasma gondii. Os ovos são eliminados nas fezes de gato. Muitos ovos são eliminados, mas geralmente durante apenas 1 a 2 semanas. Depois de 1 a 5 dias no ambiente, os ovos conseguem causar infecção. Os gatos podem ser reinfectados ao consumir alimentos ou outros materiais contaminados com os ovos. Outros animais, como pássaros silvestres, roedores, veados, porcos e ovelhas, podem consumir os ovos em solo, água, material de plantas ou areia para gatos contaminados. Pouco depois que os ovos forem consumidos, eles liberam formas do parasita, que pode se mover. Os taxóitos se disseminam pelo corpo do animal e formam cistos no tecido nervoso e muscular. Os gatos são infectados depois de comer animais que contêm esses cistos. As pessoas podem ser infectadas ao comer. A patogenia depende da virulência da cepa do Toxoplasma gondii, da imunidade do hospedeiro, entre outros. A infecção pode ser assintomática, que é a maioria dos casos, ou até levar à morte. Na fase aguda da infecção, há o rompimento celular e liberação de novos taxóitos no sangue e linfa, assim como o desenvolvimento da imunidade e eliminação das formas extracelulares. Fase crônica, a evolução das formas intracelulares para a forma cística, bradisóitos. Existem várias manifestações da toxoplasmose dependendo do tecido infectado: congênita ou pré-natal, pós-natal, ganglionar, ocular, cutânea, cerebroespinal ou generalizada. Os indivíduos com o sistema imunológico fortalecido podem não apresentar os sintomas da toxoplasmose. Para essas pessoas, a toxoplasmose também pode parecer similar a uma leve gripe, apresentando febre, cansaço, dores de cabeça e no corpo, além dos linfônodos levemente inflamados. Já os pacientes com o sistema imunológico debilitado apresentam sintomas de toxoplasmose como dores de cabeça e garganta, manchas avermelhadas espalhadas pelo corpo, febre, confusão mental, perda de coordenação motora, aumento do fígado e do baço, aumento dos linfônodos, convulsões, problemas de audição e de retina. Essa doença precisa ser tratada porque pode acabar de infectar outros órgãos do corpo humano. O diagnóstico da toxoplasmose envolve diferentes abordagens, dependendo da fase da infecção e da apresentação clínica. Alguns métodos comuns incluem exames sorológicos, testes moleculares, biópsia, exame de imagem, triagem pré-natal. E sobre os exames sorológicos, que são realizados testes de sangue para detectar a presença de anticorpos contra o Toxoplasma gondii. Isso inclui testes para IgM, indicativo de infecção recente, e IgG, indicativo de infecção anterior. Testes moleculares. A reação em cadeia da polimerase pode ser usada para detectar material genético no parasita, em amostras biológicas como sangue, líquido, amniótico ou tecidos. Biópsia. É necessário uma biópsia para analisar tecidos infectados e confirmar a presença do parasita. Exames de imagens. Em casos
toxoplasmose cerebral, a ressonância magnética pode ser usada para identificar lesões no cérebro. E triagem pré-natal, mulheres grávidas podem ser submetidas a exames para analisar a presença do parasita, especialmente se houver risco de transmissão ao feto. O tratamento da toxoplasmose geralmente envolve o uso de medicamentos antimicrobianos, como a sulfadiazina e a pirimetamina. No entanto, a escolha do tratamento pode variar com base na gravidade da infecção e na condição do paciente. Sobre a epidemiologia da toxoplasmose, podemos dizer que a difusão, propagação e distribuição da toxoplasmose dependem de vários fatores como o clima, que influencia na sobrevivência dos oocistos, forma infectante do parasita, no ambiente. Em geral, os oocistos são mais resistentes em climas úmidos e frios. A cultura alimentar, que determina o consumo de carne crua ou mal cozida, que pode conter cistos teciduais, forma latente do parasita, de animais infectados. A carne de porco, boi, cordeiro e veado são as mais comuns. A presença de gatos e outros felinos, que são os únicos hospedeiros definitivos do parasita, e eliminam os oocistos nas fezes. Os gatos podem se infectar ao ingerir roedores, pássaros ou carne crua contaminadas. O nível socioeconômico, que interfere na qualidade da água, dos alimentos e da higiene pessoal e ambiental. A ingestão de água ou alimentos contaminados com oocistos é uma das principais vias de transmissão da toxoplasmose. O sistema imunológico das pessoas, que pode afetar a manifestação clínica da doença. Pessoas com imunidade baixa, como transplantados, pacientes com HIV ou em tratamento oncológico, podem desenvolver formas graves de toxoplasmose, como encefalite ou retinocoroidite. Na fase aguda, o parasita se multiplica rapidamente no interior das células do hospedeiro, formando as formas intracelulares chamadas toxoítos. Essas formas podem causar danos aos tecidos e órgãos afetados, provocando sintomas como febre, dor de cabeça, linfadenopatia, entre outros. A fase aguda pode durar de algumas semanas a alguns meses, dependendo da resposta imunológica do hospedeiro. Na fase aguda, o parasita também pode ser transmitido de mãe para o feto durante a gestação, causando a toxoplasmose congênita, que pode levar a malformações, aborto ou morte do bebê. Na fase crônica, o parasita se transforma em formas latentes chamadas bradizoítos, que se alojam em cistos teciduais, principalmente nos músculos e no cérebro. Esses cistos podem permanecer por toda a vida do hospedeiro, sem causar sintomas na maioria dos casos. No entanto, se o sistema imunológico do hospedeiro for comprometido, por exemplo, por doenças como AIDS, os cistos podem se romper e liberar os brodizoítos, que podem reativar a infecção e causar formas graves de toxoplasmose, como encefalite ou retinocoroidite.